Um dos livros principais da Ayn Rand, que eu fiz inclusive uma entrevista para o Gustavo, Virtude do Egoísmo, está lá no Resumo Cast, bota lá Virtude do Egoísmo, eu faço um comentário. A Ayn Rand percebe que as pessoas começaram a usar o conceito de ego, presta atenção, egoísmo. Não é egoísmo, é ego/ismo. E ela começou a criticar, dizendo que a forma como as pessoas estavam usando esse conceito, egoísmo, estava prejudicando tremendamente as pessoas, a sociedade e os processos de mudança. Porque o que acontece? Se a gente for pegar a definição de egoísmo, se a gente for pegar a definição do dicionário, olha só que interessante. Ego é o núcleo da personalidade de uma pessoa. Princípio de organização dinâmica, diretor e avaliador que determina as vivências e atos do indivíduo. Ayn Rand sacou isso. É como se você estivesse questionando algo estrutural do ser humano. E aí você vai pegar frases, você vai colocar bota num determinado lugar, bota assim, ego. Vou pegar aqui duas frases da Marta Medeiros, que é uma colunista do Globo. Olha o que ela diz. Abro aspas para Marta Medeiros. Longa vida aos que conseguem se desapegar do ego e ver a graça da coisa. Outra frase dela. Lutar contra o próprio ego não é fácil, mas é o jeito de mantermos uma certa sanidade e paz de espírito. Olha como o conceito ego está confuso. Marta, deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu vou trocar aqui a palavra ego por identidade e vou mostrar o quanto absurdo é o que você está dizendo. Ela está dizendo assim, ó, longa vida aos que conseguem se desapegar da sua identidade. Lutar contra a própria identidade não é fácil. Como assim? Como assim? Então, o que ela está chamando de ego? Aí você vai falar, não, Nepo, deixa eu explicar para você. O que ela está chamando de ego é vaidade. E aí nós temos aí a segunda etapa de problema na inovação. Desafio de mudanças, porque a gente está tudo poluído. Não adianta você entender processos de mudança e entender o quanto os conceitos estão poluídos do ambiente de intermediação que a gente vive. Pensar é limpar conceitos. Aí nós vamos então dizer, não, Nepo, o que ela está chamando de ego é vaidade. E aí nós vamos entrar na definição de vaidade para ver o seguinte, vou abrir aspas, valorização que se atribui à própria aparência, ou qualquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. É neutro. É a mesma coisa que a gente está falando do egoísmo. É neutro. A vaidade é neutra. É o desejo de reconhecimento. Quem não quer ser reconhecido de alguma forma? Então o que a gente tem é um problema, né? Tanto do ego, da nossa identidade, quanto da vaidade, é como nós nos relacionamos com essas coisas estruturais que a gente tem. Como é que a gente se relaciona com isso? E aí a gente vai trabalhar com
duas possibilidades. E aí tem uma frase que a Ayn Rand coloca, que eu trabalhei aqui nesse artigo, dizendo que a vida é uma relação. Vou ler para vocês. A vida para os humanos, como nos ensinou a Titi Ayn Rand, é feita de permanentes encruzilhadas, escolhas e consequências dessas escolhas. E aí nós vamos ter que separar, a gente vem falando sobre isso, e aí esse artigo especialmente estamos aprofundando isso, o ego aprendiz do ego dogmático. Como é que eu escolho me relacionar com a minha identidade? É uma escolha. É isso que a Rand está chamando a atenção. E aí eu separei aqui dizendo, existe o ego aprendiz, em que eu vou colocar a minha identidade num processo de aprendizado. No ego aprendiz, eu tenho uma taxa maior de aprendizado. Eu me dedico a problemas, o que acaba por gerar uma vaidade mais saudável, pois se quer mais aprender do que aparecer. Você pode reparar, quando a pessoa descobre lá um conceito, um produto, um serviço, e ela começa desesperadamente a querer defender aquela solução, ela se agarra àquilo e ela perde a noção do que o importante não é a oferta. O importante é resolver o problema da demanda. Então, aquela oferta funciona de uma determinada maneira, num determinado lugar, mas pode avançar. Do outro lado, nós temos o ego dogmático, aquele que tem uma taxa menor de aprendizado, pois se dedica apenas a defender soluções, o que acaba por gerar uma vaidade mais tóxica, pois se quer mais aparecer do que aprender. Então, quando a gente vai falar de inovação e a gente vai preparar as pessoas para a mudança, tem algumas sugestões que eu faria para que as pessoas não caiam a determinadas armadilhas conceituais que estão por aí. Não use ego como sinônimo de vaidade. Não use o conceito de vaidade como algo ruim, mas sabendo que existe a vaidade saudável e a tóxica. E aí, quando você vai fazer alguma coisa nessa conversa sobre ego, a melhor coisa é fazer a dicotomia entre o ego aprendiz e o ego dogmático. A relação da identidade daquele que quer aprender com a vida e ver a vida num processo aberto, e daquele cara que quer aparecer e ver a vida como um processo fechado. É um pouco por aí. O que vocês dizem? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Alves, eu estou aqui na Escola dos Bimodais, acho que estou indo para a 4ª temporada aí, junto aí com os Bimodais, e eu posso afirmar aí sem errar, com uma certeza razoável, que entrar para Bimodais é o melhor investimento que eu fiz aí nos últimos anos. Realmente, assim, a escola ela traz todo um portfólio de conhecimento que você não acha por aí, entendeu? Um conhecimento de altíssima qualidade, a qualidade dos participantes é impressionante, sempre tem muita provocação, tanto do lado dos artigos do NEPOU, quanto do lado dos próprios alunos. Você encontra gente de background muito diferente, muito distinto. E eu vou falar para você, depois que eu comecei com os bimodais, assim, como aluno dos bimodais, a minha forma de pensar evoluiu muito, assim, o que eu consumo, como eu consumo, metodologia para isso, a forma como pensa, como enxerga os problemas, mudou completamente, assim. Acho que se você é uma pessoa que gosta de desafio intelectual, se quer ir um pouco além, a Bimodais definitivamente é a melhor opção que tem. Realmente, assim, eu sou muito grato a tudo que eu aprendi aí nos últimos anos e continuo aprendendo na Bimodais. Realmente